GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, minha gente! Estamos aqui para mais um GCcast, o podcast que tem plasticidade cerebral. Conto aí então com a sua curtida, o seu like, já se inscreva no canal e se você gostar deste tema, já encaminha aí para a galera toda. Estou hoje com a psicopedagoga Rita Camargo e o tema, gente, é polêmico. Cérebro adolescente, apoio emocional e o suporte, claro, da família, dos pais nesse momento da adolescência. Rita, seja muito bem-vinda. Agradeço demais por você estar aqui comigo. Você sabe o quanto eu tenho um carinho muito especial por você, né, minha amiga? Obrigada, Nádia, e é muito bom estar aqui com você também. Ah, que coisa boa, né? Quando a gente se conhece há longos anos, a gente vai acompanhando a trajetória profissional, o crescimento. É tão gostoso, né, Rita? Desafiador. Psicopedagoga, minha amiga aqui, que já está no magistério. Eu acho que beirando os 30, né? Que nem eu. Pertinho. Não precisa ficar com medo, como diz, estamos ótimas. Verdade. Então, seja muito bem-vinda. E aí, o que me diz você, profissional da área educacional, hoje clinicando, professora universitária, também funcionária pública, essa mulher, gente, ela é demais. E mãe de 2 adolescentes, não é verdade? O Nicolas e a sua princesa cantora, que está aí arrasando, não é verdade? Verdade. Diga lá, minha querida. Filhos é o maior desafio da minha vida. Entre todos os aspectos, eu acho que ser mãe foi o meu maior desafio. Vejam isso. Porque o trabalho era um sonho de criança, era um projeto, né? Os caminhos aí pelos quais eu fui trilhando foram, assim, gradativos, foram consecutivos, e foram lentos, né? Sem muitos embates. Porque o trabalho é algo que a gente vai superando. Mas a maternidade, para mim, foi algo que me pegou de surpresa. Primeiro, porque era algo que eu não tinha planejado para minha vida, ser De mãe. fato. E eu tinha muito medo. Medo. A palavra era essa. A ideia de ser mãe vinha junto com isso um desafio muito grande de não ter competência para isso. De não conseguir responder às expectativas, de não conseguir ser para eles o que eu achava que eu precisava para a minha vida. Então, ser mãe era um desafio constante. Desde o momento que eu soube que eu estava grávida da Rafa, foi para mim um grande desafio. Primeiro emocional e depois o dia a dia mesmo, né? Da gestação, daquela experiência nova de sair da zona de conforto, da minha rotina, do meu planejamento, do meu autocontrole, porque até então eu achava que eu tinha autocontrole, né? Quando somos só nós mesmos, tudo é mais fácil. E daí, então, agora uma outra vida, um outro ser que dependia de mim, que precisava de mim. Então, a maternidade, ela vem na minha vida como um divisor de águas. Vejam só. Ela vem para me trazer o desconforto, ela veio para me trazer a superação do medo, né? E os obstáculos mesmo que veio do humano, né? Porque ser mãe, ele vai muito além do pôr alguém no mundo, né? Mas do lidar com o diferente todos os dias, né? Desafio total. Porque o filho, ele só parece com você, né? O filho, ele só parece, mas ele não é como eu, como você. O filho, ele é um ser diferente que saiu de você, né? Então, é o comportamento, são os sonhos, são os hábitos, né? Que vêm em conflito com o nosso emocional. E mostra muito de nós também. Aí a gente entra num embate. Exatamente. Porque nós somos um grande espelho para eles. Eles estão o tempo todo repetindo aquilo que nós somos. Isso. E nós, às vezes, nos espelhamos neles, mas a gente a princípio, não consegue discernir isso. Porque o primeiro embate emocional entre mães e filhos, né, é justamente esse. O que tem de igual, o que tem de diferente.
O que eu aceito dele e o que eu não aceito dele. O que eu permito e o que eu não permito. Até que ponto isso remete o meu, eu, né, a minha identidade, o que é bom em mim e o que não é. Porque para eu corrigir o meu filho, para eu orientar o meu filho, eu primeiro preciso ter o autoconhecimento de saber quem eu sou, né? E o que é bom em mim e o que não é. O que eu posso orientá-lo por outro caminho e o que eu não posso. De fato, porque é um outro ser, não tem, a gente não pode projetar nele aquilo, as nossas frustrações, os nossos desejos que a gente deixou para trás, os sonhos que a gente não realizou, né? É um outro ser. E aí você inicia o processo da maternidade e daqui a pouco eles viram os Minion roxo, fala. A adolescência. É tudo minionzinho amarelinho, fofo, né? Seguindo lá o Gru, tal, de repente, adolescência. Na verdade, a gente tem um outro viés para compreender esse processo. Perfeito. Dentro da psicopedagogia. Dentro da psicopedagogia, dentro da psicologia Perfeito. e dentro de uma proposta de equilíbrio emocional. Nós precisamos crescer de novo com os nossos filhos. Porque o maior embate, de repente, não está na adolescência deles, mas está na falta do nosso caminhar com eles. Entender esse processo. Chegar com eles onde eles estão. Eu preciso participar da vida dos meus filhos. Eu preciso ser presença nesse caminho. Então, é na primeira infância, é na segunda infância, é na pré-adolescência e, enfim, na adolescência. Eu preciso caminhar com eles nesse processo, para entender o emocional deles. Não tem como eu conduzir alguém se eu não estiver ao lado. Entende? Eu acho que a maior dificuldade hoje entre pais e filhos está no distanciamento que existe até a adolescência. Porque o conflito, ele não surgiu na adolescência. As dúvidas não surgiram na adolescência deles. Elas acompanham um processo de maturação, um processo de desenvolvimento. Eles dão sinais o tempo todo, desde a primeira infância, de quem são eles. Das dificuldades, das carências, dos conflitos. É que nós, às vezes, nos ausentamos disso. E daí a gente só vai voltar a prestar atenção quando vem o problema, que é chamado adolescência. Só que ele não veio na adolescência. Ele se tornou explícito na adolescência. Onde eles ocupam um espaço social, um papel social, que eles pegam o turno de fala, onde eles ocupam esse lugar de fala. E daí eles começam a colocar, às vezes de uma forma errada, o que eles têm necessidade, o que eles precisam. Ou seja, eles querem falar e eles não conseguem. Então, eles se mostram de uma outra maneira. Se expressam, às vezes, disfuncionalmente. Errado, né? Não, dizer que é disfuncional é para nós, que já temos uma noção de padrão social. Para eles, é a única forma que eles encontram de falar. De fato. Porque eles não conseguem. Que ele tem. Porque eles não conseguem ainda assumir um papel social equilibrado. Até porque o cérebro ainda não está totalmente maduro. Exatamente. Ainda está passando por podas importantes. Porque nós vamos entender que na pré-adolescência, na adolescência, todo o sistema neurológico, ele passa por uma função hormonal muito grande. Entende? E o hormônio vai atingir e vai afetar diretamente as funções neurológicas. Sejam elas sentimentais, sejam elas comportamentais, né? Cognitivamente, na aprendizagem, né? Então, são 3 pilares fundamentais que estão em desacordo. O corpo quer uma coisa, a cabeça quer outra, e aí entra nosso papel de pai e mãe, que daí começa a cobrar o que eles precisam fazer. E, às vezes, nós não entendemos a forma correta de acessar os nossos filhos. Porque nós também temos que acessá-los de forma correta.
né? Nós já passamos por essa questão, por essa fase de desajustados, de rebeldes, né? E como nós sobrevivemos a isso? Então, assim, hoje, como eu olho para eles? Como uma pessoa significativa, importante, uma pessoa que vai ser para eles um orientador nesse momento de conflito, de indecisão, né? Porque a adolescência ela é uma parte que o nosso organismo ele muda, o nosso sistema emocional muda, mas nós não temos ainda o direito da escolha. Porque a gente não tem idade para isso. 14, 15, 16 anos, a gente não é nada, na verdade. A gente não é criança e a gente não é o adulto dos 18 que pode escolher. Tá passando pela ponte da adolescência, né? Isso. Entre o mundo da criança e do adulto. Isso. E daí a gente tem que pensar na seguinte forma. Eu, como pai, eu, como educadora, eu, como psicopedagoga, compreendendo toda a neurociência, compreendendo todo o desenvolvimento humano, o que eu posso fazer de diferente para auxiliar nesse processo? Quem sou eu dentro desse processo? Eu posso ser a ponte para ajudá-lo a chegar do outro lado, ou eu posso ser a barreira. E daí nessa barreira é onde está o problema. Se eu bloqueio aqui, ele vai sair por outros caminhos. Que daí podem nem sempre ser o que nós projetamos, o que nós esperamos deles, né? Porque nós, como pais, fazemos o quê dos nossos filhos? Nós tentamos, de forma geral, a gente acaba querendo, né, Afunilar. induzi-los, né? Induzi-los muitas vezes, Aham. não é nem conduzi-los. E É. aí que mora um grande Aham. problema. Nesse processo de induzir, eu estou querendo projetar algo que está dentro de mim. Isso. Ou seja, eu tenho um sonho para ele. E que é uma coisa insana. Isso. Mas é uma coisa que é quase que em massa. Com certeza. E talvez não seja nem consciente por parte dos pais. Mas não é só isso, Rita. Eu acredito muito que seja cultural. Porque, veja, existe uma coisa de gerações antigas que chegavam e falavam, não, meu esposo é advogado, meu filho será advogado porque o avô dele Isso. foi advogado. A gente tem que entender que toda ação humana, ela vai permear, ela vai perspassar pela história da educação, pela história da cultura, né? Então, a gente vai ver que nós, infelizmente, a gente vem de uma cultura machista, a gente vem de uma cultura elitista, né? Onde nós somos projetados para ser alguém. Fato é que, quando nós entendemos a neurociência e o humano precisando de um equilíbrio emocional, eu tenho que conhecê-lo e saber o que ele quer para a vida dele. E, de repente, ofertar um outro caminho. E com certeza. Então, assim, a maioria dos pais quer o melhor para os filhos. Só que, às vezes, nós não entendemos o que é o melhor para eles. que o melhor... Exato. Para ele, não é o melhor para mim. Exato. Né? Ou Então, que não é o assim, meu melhor. Isso. O que eu acho que é melhor. Na educação dos meus filhos sempre foi muito desafiador. E eu já ouvi muitas críticas, inclusive, da minha família toda. E de pessoas muito próximas. Ai, porque você é muito liberal. No começo, não. No começo eu era muito rígida. Eu era muito brava, era muito exigente. Eu me lembro. Isso. Então, assim... Mas era o período do limite. E Samitiba fala muito bem sobre isso. Né? O limite dentro da educação. Educação positiva, não permissiva. Isso. O limite, a disciplina no tempo certo. Então, assim, houve o tempo do limite, houve o tempo do não. Houve o tempo, não digo da punição, mas da limitação mesmo. Algumas coisas não podiam ser feitas, né? Não era permitido. E não era permitido porque era pecado, né? Ou ia bater. Não, mas havia uma condição, havia um combinado, certo? E eu era realmente muito rígida, né? Houve um tempo onde eles vão conquistando o espaço deles. E daí eu já ouvi muitas críticas também. Ai, porque agora você é muito liberal, porque você deixa isso, você deixa aquilo, né? Exemplo, os meus filhos sempre saíram muito comigo. Ia para a igreja, ia para o trabalho, ia para uma festa, ia para um churrasco, né?
Primeira balada da minha filha, eu levei. E a crítica, né? Então, assim, o que é melhor? Eu, como parte da vida dela, ou ela vivendo tudo isso sozinha, né? São questões para a gente Repensar, pensar. repensar a nossa postura. Porque eles não vão deixar de viver porque eu deixei ou porque eu não deixei. E nem é justo. A adolescência é um Aham, momento único na isso. nossa vida, Agora, né, por Rita? exemplo, se eu tenho aqui um copo de vidro e eu te dou na mão, como você pega ele? Como eu posso, Com cuidado. Porque eu tô claro. te falando que é um copo de vidro. Então, o que pode acontecer com ele? Pode quebrar. Quebrar. Então, os nossos filhos, eles precisam ter responsabilidade no tempo certo. À medida que eu for outorgando a ele responsabilidade, ele vai compreendendo a lei da consequência. Então, isso gera neles responsabilidade, consciência, comprometimento. Agora, se eu nunca der o copo de vidro, ele não vai se preocupar. E a vida dele vai ser como? Inconsequente. Então, nós temos que se colocar numa posição de, a cada tempo, dando a eles responsabilidades. À medida que eles vão se responsabilizando pelas atitudes deles. Qual seria a melhor resposta para um eu quero ir numa festa? Não? Ou será que é necessário? Você vai saber se comportar lá? O que você quer fazer lá? Né? Até hoje as pessoas falam, os meus filhos, eles saem comigo. E eles querem que eu saia com eles. A minha presença não é uma presença que pune, uma presença que julga para eles. Por isso eles querem minha presença perto. Se sentem à vontade. Isso. Porque existe uma transparência, existe um relacionamento de respeito, de honestidade. E isso não aconteceu na adolescência. Foi construído. Foi construído. Em muitos momentos eu não sabia o que fazer. Teve muitos momentos que minha filha chegava e pedia as coisas para ela assim, eu posso pensar um pouco? Tem manual, né, Rita? Não, não tem. Não tem manual. Mas tem sentimento. Tem carga de emoção. Eu tenho que pensar que quantas vezes eu pedi as coisas para minha mãe e eu ouvi um não, como eu recebi isso. Então, hoje, e mudou alguma coisa? Lá atrás, o meu comportamento? Eu deixei de errar por conta disso? Ou quantas frustrações eu trago por conta disso? Ou muitas vezes levou a gente a cometer atos insanos, idiotas, muitas vezes. Isso, Porque, minha mãe não permitia, agora que eu posso, eu vou fazer. isso. Tem muito disso. Ou o que E acontece? sem contar que às vezes a gente não sabe se o filho, muitas mães, tá? Não tô falando nós. Se o filho está realmente com o cérebro funcional. Porque, digamos, Isso. eu sou mãe de adolescentes também, né? Que inclusive os nossos filhos estudaram juntos. Sim. Então, são amigos. Eu vivo hoje a adolescência deles, dos dois, porque gêmeos, né? Dose dupla, de formas totalmente distintas e disfuncionais. Entende? Você sente Porque disfuncional? porque estão em tratamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais, né, em virtude de várias questões. Tomam remédio, né? Enfim, tem várias questões, entende? Então, Biológicas, né? claro, não posso dizer que sejam só biológicas, né, Rita? Porque tiveram uma série de acontecimentos Sim. que também culminaram, né, na forma como as pessoas recebem. Não é como eu percebo, é como eles Sim. percebem. Como eles percebem a orientação, o sim, o não, o eu vou com você, Isso. porque eu já tentei. A mãe vai junto, vamos junto? Ah, não, então eu não quero. Uhum. Então, isso tudo, dessa condução da forma como você diz, não vai depender só da gente. Não, não. Percebe que tem uma escolha do lado de lá, porque a gente orienta, mas no fundo, quem decide São eles. Dentro daquela cabecinha, a gente nunca sabe o que está acontecendo. Não. E aí eu digo, mães de crianças, adolescentes funcionais e disfuncionais,
típicas ou atípicas, que hoje ainda a gente tem um contexto muito grande de transtornos, você lida com isso Muito, muito. no consultório, você vê isso dentro da escola pública, dentro da universidade. Muito, Então, muito. é complexo. Por quê? Essa situação de hoje da gente dar voz e vez e sentar para conversar não é simples. A gente tem que estar muito preparado. E aí nós, vou colocar nós, porque Mães, né? é cabível para o momento, porque não só mães, mas ambas psicopedagogas, ambas com experiência de apoio a outras famílias, e aí, dentro de casa, como que a gente lida com essa experiência, né? Quando que eu largo o meu papel de profissional, porque eu já ouvi dos meus filhos, Rita, desse jeito, mãe, não adianta você vir com essas, querendo me clinicar ou querendo aplicar teoria em mim, desse jeito já me falaram. Eles são muito articulados, eles são muito espertos, você sabe, Demais. né? Então, e eu deixo eles livres para me falar e de apontar falhas e de apontar, mãe, isso daí que você está falando não existe, mãe. Isso você está pensando, entende? E das coisas que a gente gostaria que eles evitassem de viver e que eles não evitam. Não. Entende? Desde hoje aí a gente tem uma série de questões. Não, na nossa época era só o cigarro e as drogas, né? Hoje tem os pod, tem os narguile e é Tudo. moda. É. E aí, o que que você faz? Vou te colocar numa sinuca de bico, minha amiga, porque não te trouxe aqui para você ficar de boa, não. Vamos falar daquilo que está embaixo do tapete, porque não é simples. Aí a gente lidar com isso. Eu já tirei mais de 5 pods lá em casa. Você proíbe? Amiga, eu peço para que eles não sejam mamutes. Não prejudiquem a vida deles, entende? Eu falo, filhos, para que vocês querem essa autoafirmação? Eu entendo, mas não vejo necessidade. Isso vai te fazer mal, faz mal para tua saúde. Aquela história, eu tenho tentado evitar. Posso estar errada? Posso, porque é a experiência deles. Entende isso? Eu entendo. Poxa vida, a gente foi adolescente, é inegável a gente querer provar. Eu acho que eu sou meio fora da curva, meio, né? Nunca tive, assim, essa coisa de querer provar tudo. Mas já tive algumas experiências. Então, eu sempre falei para eles, filho, é bom e vicia. Se fosse ruim, ninguém viciava. Então, pense na sua saúde. Pense no que vai fazer bem para você, né? Em como você quer viver. Tudo isso é estilo de vida, pode ser hoje, pode ser moda, mas a gente também precisa analisar. Agora, bora, você, no teu contexto, né? Como você lida com isso na orientação clínica? Porque a gente, quando orienta clinicamente, não é só o adolescente, são É os o todo. pais, É. né? Também. E aí, qual é a tua postura? Na verdade, assim, eu individualmente, pessoa, Rita, eu não gosto de cigarro, não gosto de pod, não gosto de arguile. Já experimentei cigarro, não. Pod, arguile, já. Não gosto. A experiência que eu tive não foi boa, então não faz diferença pra mim. Arguile, eu em casa, nunca aceitei. A Rafa já fumou, o Nicolas também. Dentro de casa, nunca foi comprado arguile, não gosto. Pod é uma coisa que não adianta você proibir. Você vai Porque pra eles balada, carregam no bolso, né? e vai pra Eles saem. balada, a galera toda Mas assim, fuma, né? o que nós temos que entender numa visão clínica? O Perfeito. que é essencial para mim? Outra coisa, todo vício é um ponto de fuga. Então, a gente pode falar até do café. O café, o pod, a mentira, doce demais, Opa, açúcar, vicia. certo? Então, assim, todos esses são vícios muito próximos do cigarro, muito próximos da cocaína, muito próximos do álcool. A sensação deles no organismo, ela vai levar a um nível de dopamina, um nível de adrenalina muito similar. De entendeu? fato, de fato. E todos nós temos os nossos problemas, Os nossos os gaps. nossos traumas, as nossas ansiedades explícitas ou implícitas. E para isso nós buscamos fuga, Muito bem. né? Então, assim, o proibir
é totalmente desnecessário. Ele não funciona com ninguém. Em nenhuma fase da vida. A proibição, ela gera desafio no nosso cérebro. Perfeito. Todos nós somos desafiados a alguma coisa. E o proibido, ele nos leva a um nível de busca muito maior. Então, já começa por aí. Nós precisamos transformar essa atitude, né? Levar o nosso filho, levar o nosso aluno, levar os pais dos nossos pacientes a pensar no que é realmente necessário para a vida deles. Só que não adianta ter fala se não tiver exemplo, né? E esse é o maior desafio. Aí eu não quero para o meu filho, mas eu faço. Eu não quero que ele faça, mas eu já fiz. Quer dizer, se eu já fiz e parei, que tal compartilhar com ele o que foi bom e o que foi ruim? Interessante. Olha aí, é uma abordagem. Tá? Porque daí eu vou deixar... Ó, presta atenção. Eu já fiz isso e foi esse o resultado. Foi bom ou foi ruim? Ah, foi ruim, é óbvio. Ok. E aí, o que você quer para sua vida? Então, partindo do meu erro, ele vai tomar outro caminho. O que eu acho é que, infelizmente, nós, como pais, nós temos uma postura. Eu, como psicopedagoga, tenho outra postura, né? E isso é papel social. Tá errado. É incongruente. Isso, tá errado. Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu levo muito, muito próximo o meu trabalho como psicopedagoga, meu papel de mãe, de amiga dos meus filhos, parceira, o meu papel como professora, entendeu? Tanto no ensino fundamental quanto na faculdade. Por quê? Porque se não houver identidade, se não houver afetividade, se não houver proximidade, eu não oriento ninguém, em lugar nenhum. E os pais, eles têm um distanciamento dos filhos, porque eles não querem que os filhos saibam quem são eles. Matou, hein? Entendeu? Eu não quero me expor pro meu filho. Quando eu falo em exemplo, eu não falo em perfeição. Claro. O meu Porque filho não é tem que impossível, saber. Ninguém é. Meu filho não precisa saber, ele tem que ter noção de que eu também erro, que eu também já errei. E que é sobre os meus erros que eu permeio um novo caminho. Que é sobre as minhas falhas que eu me reconstruo e tento orientá-los num caminho diferente. Entendeu? É o mito da perfeição que divide pais e filhos. Essa ideia de que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, só essa fala, ela já emite uma mensagem emocional de que eu não e sou um você exemplo. estamos longe. Distancia. Entendeu? Então, assim, como que eu vou pedir o teu colo para chorar se eu tô dizendo para você que não? Aí eu falo pro meu filho, não, eu tô aqui para você. Aonde eu estou para você? No telefone, atrás do dinheiro, atrás do carro de marca, atrás do balcão lá do trabalho. Ou estou para ele em casa, vendo um filme. E isso eu repito para você, Nádia. Não vai acontecer isso na adolescência. Ou houve a vida inteira, ou os dois vão ter que passar por um processo de reconstrução. Entende? Então, as funções neurológicas, elas estão acontecendo o tempo todo. Com os pais e com os filhos. Se o meu filho adolescente precisa de terapia, eu, como mãe de adolescente, também preciso. Claro. Porque se ele não está sabendo lidar comigo, eu também não soube lidar com ele. Porque as relações, elas são uma troca. Se há conflito nele, há conflito em mim. Se eu, como mãe, não discernir aonde eu fui barreira para ele, como que ele vai discernir? Onde está o problema? O adulto da relação são os pais, né? Mas nem sempre nós precisamos ser assim, tá? Às vezes nós temos que entender que nós não somos tão adultos assim. Ou que nós não aprendemos a lidar com os traumas que tivemos. Isso. E aí E não chega tem problema o nisso. filho, não tem formação para Não. pais. Não. Não tem manual. Não. Você vai dar o que você tem. E a gente só dá aquilo que tem. Aí que tá o problema. É o meu repertório. E se eu não
me conhecer o suficiente, e se eu não souber as feridas que eu tenho, será que eu consigo lidar com as feridas do meu filho? Ou será que eu estou repetindo e causando as mesmas feridas nele? De fato, só tô escondendo uma coisa que tá Isso. aqui latejando em mim, É. mas que tá evidente, né? Porque é assim, nós somos seres biológicos primeiro. Nós nascemos. Nós nos tornamos seres emocionais depois disso. Porque é o carinho, é o pertencimento, é a identidade, é a segurança. E aí nós temos que chamar atenção para uma coisa. O maior vínculo entre pais e filhos não é amor. Não é. O maior vínculo entre pai e filhos é o pertencimento e a identidade. Eu saber de quem eu sou como filha. Eu sou de quem? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? A quem eu pertenço? Isso me traz segurança. Quando eu sei de quem eu sou. Isso me traz identidade. Então eu sei quem eu sou. Eu sei a quem eu pertenço e eu sei a quem eu sou. Porque o amor ele é construído todos os dias. Com certeza. Tem dias que você tem raiva e no momento seguinte você está amando. É ou não é? É bem assim, é Isso. a nossa vida Isso. real, é a Então, vida diária. o amor... E ele não tá é no- só com os filhos. Não, com todos. Com os nossos pais, com o Isso. marido, com a Quem está esposa, perto. com os amigos. Isso. E quem está mais perto. De fato. Porque você vai ali, ó, esbarrando, né? Então, assim, o nosso maior vínculo é o pertencimento, é a identidade. Depois disso, você vai construindo. Você tem vários filhos. Eu tenho 2. Aí eu falo pra você, você ama os 3 da mesma forma. Mas você não se relaciona com os 3 da mesma forma. Não tem uma relação Porque igual. a identidade é diferente. Claro. Ele é muito igual a você. Então, vocês têm esse vínculo de identidade. Aí parece que você se dá melhor com ele. Aí o outro, você tem um relacionamento mais estressante, mais conflituoso. Por quê? Parece mais com o pai ou tem divergências em opiniões? Aí tem 2 viés. Pode se parecer muito com o pai e daí se esbarra no que você não gosta do pai. Pode. Ou pode ser extremamente parecido com você, com a parte que você não gosta de você. Com certeza. E aí? E daí você não sabe lidar. E daí o que você costuma fazer com o que você não gosta? Afasta. Entendeu? Isso é físico? Não. É É emocional. Mas acontece. E a gente não consegue identificar isso, não consegue discernir. Porque também dói na gente, quanto humano. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que, independente do que eu estou fazendo e com o que eu estou lidando, seja com meu filho, seja com meu paciente, seja com meu aluno, seja com meu cônjuge, seja com meu amigo. Quem está aqui é o humano da Rita com o humano da Nádia. É esse humano que tem identidade. E agora, o que a gente vai discutir? Pois é. Veja isso. Entendeu? Você não traz para perto de você uma pessoa que você não tem vínculo humano, que você não tem identidade. Às vezes você fala assim, todo mundo gosta daquele professor, né? O que ele tem que encanta tanto? Né? Aquela mulher, ela fala, todo mundo ouve o que ela fala. O que ela tem que envolve? Né? Por que eu admiro alguém? Né? Você quer ver uma coisa bem pontual? Pra gente pensar junto e levar as pessoas que vão ouvir a gente pensar também? Maravilha, manda lá. Que valores uma pessoa precisa ter para eu respeitar ela? Aí é que tá, né? Cada pessoa vai buscar alguma coisa que tem similaridade contigo. Será? E por que tem pessoas que têm uma voz de comando sempre muito ampla? Uma liderança muito latente. Isso. Por quê? E aí? E elas têm uma identidade muito forte, muito... E tem pessoas que você não gosta, que você não tem identidade, mas que você olha e respeita. Por quê? Interessante, análise bacana. Primeiro fato que eu tenho que ter por alguém, eu tenho que admirar ela. Em algum aspecto da vida dela. Ou porque ela é
calma e eu não? Ou porque ela é pontual no que ela fala e eu não? Ou porque ela é muito proativa e eu não? Ou porque ela é bonita, algo que eu quero ser? Ou porque ela é elegante e eu achei interessante? Ou porque ela é simpática, entendeu? Então são valores que aparentemente são superficiais, né? Só que eles atraem São pontos que destaca. isso. E daí você vai olhar para essa pessoa e você vai parar para ouvir ela. Gera o interesse. Isso. Entendeu? Então, a admiração, ela é o primeiro critério que nós temos que gerar as pessoas na nossa volta. Entende? Eu acho o máximo. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, que eu sou resultado dos meus 2 filhos. O que eu sou hoje não é a mulher que eu sonhei que eu seria. Mas eu falo que as minhas 2 maternidades, elas trouxeram pra mim divisor de água na minha vida. Quando eu engravido da minha filha, da primeira, eu entendo que é um momento que eu tive que me decidir. Tanto é que o dia que eu falei da minha gravidez, eu disse assim: eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Eu nem sabia o que era ser mãe. Mas eu decidi que eu ia ser mãe. E naquele momento eu tinha certeza que ser mãe para mim era presença. Era estar o tempo todo perto. Então eu era extremamente ciumenta. Não deixava ninguém trocar, não deixava ninguém pegar, dar comida de jeito nenhum. Meu Deus! Não gostava nem que qualquer pessoa chegasse perto dela. A ideia de alguém fazer para ela o que era para eu fazer não cabia na minha vida. Isso. Entende? Então, assim, eu fui uma mãe extremamente possessiva. Possessiva da minha filha. Essa foi a palavra. Tipo assim, ela tinha 1 ano, a primeira vez que alguém trocou uma fralda dela. Que eu não deixava. Porque era o meu lugar. Entende? Então, assim, você entende que a minha carência era maior naquele momento? Com certeza. Entende? Eu não acertei sempre, né? Mas eu aprendi a amar aquele processo. De ver ela caminhar, de ver ela sentar, de ver ela falar. Mesmo porque ela não falou mamãe de primeira mão. Ai, Ela ai, falou ai. papai. E eu fiquei frustrada, Ah, porque, né? Eu que cuidava. aconteceu lá em casa também. Então você sabe o que é essa frustração, né? Aham. Então, assim, foi terrível. Ai, Mas, ai. enfim, Eu pensei assim, nossa, carreguei 2 na minha barriga, virei uma orca. isso, Amamentei até 1 ano e tanto, e na hora de falar, isso. É. ai, E daí o vínculo dela maior era com o pai dela, não era comigo, né? E daí eu falei, meu Deus do céu, mas enfim, foi muito difícil pra mim também lidar com isso. ixi. E Eu daí, sei, porque puerpério, né? A gente tá muito nossa, sensível. e tudo pra eles, né? E daí o deles não é pra gente. Você entende como que funcionam as coisas? Claro, eu só te dou, te Isso. dou, e na hora de É. eu receber, e É. aí eu contraponto. E daí vem a frustração. E daí como que a gente lida com isso, Sim. né? E daí depois vem o Nicolas. Quando ele chega, ele muda a história. Porque daí o sentimento é outro. Como pode? A O segunda vínculo é outro, gestação, né? É né? tão diferente. Isso. E daí, por exemplo, assim, enquanto a Rafa era aquele dengo, eu também fui muito presente na vida do Nicolas, fui muito ciumenta com ele, cuidei dele do mesmo jeito, mas o meu vínculo com o Nicolas era diferente. Porque ele era muito meu. A nossa identidade era muito diferente. Então, quando eles eram pequenos, e se alguém perguntar para eles, eles vão responder com a mesma transparência, eu acho isso o máximo. Se você perguntasse pra Rafa assim, de quem você gosta mais? Ela respondia assim, na minha frente. Eu gosto mais do meu pai, mas a minha mãe é minha melhor amiga. E eu adorava aquilo. Porque o lugar de amiga da vida dela, pra mim, era muito importante. Eu sabia que eu não ia perdê-la. Em momento nenhum. Entende? E se você perguntasse pro Nicolas, quem é você? Sabia como ele respondia? Com 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses? Eu sou o Nicolas, filho amado da Rita. Ai, minha nossa. Era dessa forma que ele respondia. Então, você entende o pertencimento? Ele vem de muito pequeno. Era dia após dia.
Se você me perguntar hoje com quem que eu brigo mais, eu não brigo com o Nicolas. Mas a gente só olha um pra cara do outro, a gente já sabe que deu o limite da conversa. E paira o silêncio e depois a gente senta e conversa. Nós brigamos uma vez só. Eu e o Nicolas até hoje. Uma vez nós discutimos. Entendeu? Já com a Rafa, não, o tempo todo. Se estressando. Cada pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E vai mudar? Não. Não vai mudar. Percebam, gente, a É. fala da Rita está sendo assim sensacional, porque ela está falando de limites, ela está falando de conversa, de diálogo, e ela não está dizendo que o lar dela é uma perfeição. Não, claro que não. Ela está sendo muito clara de dizer que há conflito, há diferenças de ideias, Muitas. há diferenças de objetivos, Tudo, totalmente. há diferença de perfil, mas, Tudo. mas ao amor, ao limite, ao respeito, à admiração. E tem um ponto mais importante, Nádia. A honestidade. Nós temos um acordo dentro da minha casa. E esse eu posso dizer para você que ele é levado à risca. E eu sou muito grata a Deus e a tudo que eu tenho vivido por isso. A gente não mente um pro outro. Em momento nenhum. Se você pegar meu celular agora, nós temos localização em tempo real. Quando pequenos era por causa do Uber, né? Vai andar de Uber, é mais seguro. Eles cresceram. E esse tempo atrás, ano passado, eu falei, vamos tirar. Sabe o que meu filho respondeu? Não, mãe, deixa assim, não tem problema. Eu falei, mas vocês não querem privacidade? Pra quê? A gente fala onde vai, a gente fala quando volta. E a gente não precisa te esconder nada, É uma segurança, até. entendeu? Então, assim, se tornou uma coisa normal. Na minha casa não tem esse negócio de eu vou ali e já volto. Não, aonde eu vou e com quem eu estou. Entende? Meus filhos sabem quem são os meus amigos. E eu sei quem são os amigos deles. Entende? E às vezes minha filha sai pra balada e ela chega 3, 4,